Olá, povo de Deus, sábado do tempo de Natal, 9 de janeiro de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João, capítulo 5, versículos de 14 a 21, e o Evangelho de João 3, 22, 30. Chegamos aos últimos versículos da primeira carta de João. E temos aí expressas algumas certezas, como que consequências de tudo que foi dito ao longo da carta. Seguimos aqui a tradução da Bíblia Ecumênica. A primeira certeza se refere à oração e se chama confiança. João formula uma condição clássica, segundo a sua vontade. É assim que Deus atende à oração feita. Um caso de pedido é orar pelo irmão pecador. É segundo a vontade de Deus que quer que o pecador se converta e viva. Contudo, há casos em que Deus rejeita a intercessão porque já deu a sentença irrevogável de morte. A segunda certeza é sobre a incompatibilidade entre pecado e filiação divina. Pois quem é filho de Deus é protegido por aquele que é gerado por Deus. A terceira certeza afirma que procedemos de Deus e não temos nada em comum com o mundo e o maligno. A quarta certeza é sobre a encarnação do Filho e sua revelação do Deus verdadeiro. Nossa união com o Pai e o Filho nos comunica a vida eterna e nos afasta de qualquer idolatria. Interessante desse texto também é a distinção que João faz entre pecados que levam à morte e outros não. Há pecados que rompem a comunhão com Deus e que ao longo da carta foram ficando claros. São os cometidos pelos anticristos que se distanciam dos mandamentos, sobretudo do amor aos irmãos e irmãs. Uma vez não amando os irmãos e irmãs, provoca o rompimento em relação a Deus, que é amor. Toda iniquidade é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Segundo o desenvolvimento da carta, vamos entendendo a profunda relação entre o amor a Deus e o amor aos irmãos. Por isso fica claro que não viver no amor em suas relações humanas provoca o distanciamento de Deus e isto o conduz à morte. E a carta termina com um alerta fundamental contra o culto aos ídolos, pois esse é um caminho de distanciamento da verdade que é Jesus. João 3, de 22 a 30. O cenário criado pelo autor do quarto evangelho é muito interessante. A coexistência de dois movimentos com práticas similares. João Batista e os discípulos de Jesus batizam. E isso leva os discípulos de João a se meterem num debate com um judeu, porque a prática de Jesus com seus discípulos estava provocando muitas adesões. Os ritos de purificação, assim eram identificados nos batismos, podiam até não ter muita diferença, mas o que provocava realmente debate era o fato de toda a gente ir ter com Jesus. Assim diz o texto. João Batista dá o testemunho mais concreto de consciência de sua missão em bem poucas palavras. Ele é que deve crescer e eu diminuir. Na verdade, o que aconteceu foi uma espécie de intriga de um judeu junto aos discípulos de João Batista, dizendo que Jesus fazia concorrência a João. A resposta de João é sugestiva, pois é o noivo que deve receber a noiva. Essa imagem evoca a metáfora sobre o povo de Deus, pois aqui está a noiva que Jesus desposa. Essa passagem também nos ajuda a entender quem é o noivo das bodas de Caná: Jesus. E João diz que os amigos devem se alegrar por ver Jesus, o noivo,
em atividade. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. E ainda mais, João afirma que sua alegria é completa, nada mais falta a João. Sua missão chegou ao fim. Interessante observar a alegria de João, pois entre nós é muito comum ver gente triste com o sucesso dos outros. A inveja é um sentimento que corrói as relações, pois a inveja, diferente da cobiça, que é desejar o que é do outro, é sentir-se triste porque o outro tem o que se quer. O escritor Leandro Carnal, numa de suas conferências, gosta de sugerir um teste para vermos quem de fato são nossos amigos. Diz ele: quando você estiver no meio de pessoas que dizem ser suas amigas, chegue contando coisas boas que andam acontecendo na sua vida. Conte somente seus sucessos e observe bem a cara das pessoas. Há quem vá dizer: nossa, que pessoa exibida, adora contar vantagens. Porque, diz ele, se você chegar contando desgraças, não faltará quem te console. Quem se compadeça de ti até chore junto de ti. Porém, amigo é aquele que se alegra com o sucesso, o seu sucesso, e de maneira sincera, pois consolo na tristeza não é bem um sinal de amizade, diz ele. É próprio de nossa cultura chorar com quem chora, mas até sem saber bem o motivo do choro. Tem gente que chora só de ver outra pessoa chorar. Porém, o apóstolo Paulo diz que devemos sim chorar com quem chora, mas também alegrar-se com quem se alegra. Aprendemos de João Batista a capacidade de entender que em nossa vida quem deve crescer é Jesus. Quem deve aparecer é Jesus. Por isso devemos evitar ufanismos e ostentações. Para os ministros ordenados que estão sempre na frente do público, uma boa pergunta é essa: nas celebrações que você preside, quem se sobressai? Você ou Jesus? Quando você faz caridade, quem mais aparece? É importante esse exemplo, esse testemunho de João. E vamos repetir com João Batista em cada atitude nossa: que ele cresça e que eu diminua. Um beijo no seu coração.